Olá, começa agora o Livre Acesso, o telejornal laboratório realizado pelos alunos do curso de jornalismo da UFOP. Você vai ver nesta edição: uma descoberta arqueológica na calçada da Igreja da Sé muda os planos de restauração do local. Saiba por que continua fechado o Parque do Horto e quem é o culpado por esse abandono. O problema do déficit habitacional em Mariana e como ele aumenta o número de moradias irregulares. Além da presença especial da técnica administrativa da UFOP, Karine Campos, aqui em nosso estúdio. Uma descoberta arqueológica na calçada da Sé mudou os planos de reforma da igreja. A história e a memória do período imperial ganharam força a partir dos inúmeros vestígios encontrados. A primeira catedral construída em Minas Gerais foi a Basílica Nossa Senhora da Assunção, conhecida como Igreja da Sé. Em 2016, o ponto turístico mais procurado de Mariana completou 303 anos de história. Com o decorrer dos anos, este patrimônio passou por várias reformas, a última iniciada em dezembro de 2015. Com o atraso das obras, a igreja permanece fechada para os visitantes. O andamento, na verdade, tinha previsão de término até dezembro de 2016, mas por conta de algumas surpresas ao longo das obras, inclusive a arqueologia, provavelmente vai se prolongar até maio. Nossa previsão agora é de maio de 2017, o término dessa etapa de obras. E durante uma escavação da obra, aconteceu uma surpresa. Os operários queriam reforçar o alicerce da catedral e encontraram um cemitério antigo na calçada. A obra foi então paralisada para começar o trabalho dos arqueólogos, que buscam nesses pequenos vestígios um pouco da história de Mariana. Você sabia que descobriram, na verdade, foi um cemitério na calçada da igreja? Também não sabia disso. Fiquei sabendo, sim. Também não. Nossa, né? Isso é uma surpresa para todo mundo, né? Após a descoberta, os arqueólogos deram início à escavação das sepulturas. Como os ossos encontrados estão úmidos e frágeis, são retirados com o uso de palitos e bandejas. Depois, eles passam por um processo de secagem e limpeza. O trabalho é feito com cuidado, mantendo todos os objetos identificados com a profundidade que foram encontrados. Por fim, são embalados para garantir sua integridade. Além das ossadas, também foram descobertos no cemitério artefatos do cotidiano daquela população do século XIX. Entre eles estava um cachimbo. Porque o cachimbo para o escravo também tinha uma questão simbólica associada a ele. O cachimbo, o ato de fumar, era um meio de se comunicar, sabe, assim, com o mundo espiritual. Então a gente vê isso até hoje nas religiões de matriz afro. De acordo com estudos preliminares, as ossadas e objetos encontrados são de escravos e pessoas pobres que viveram no período imperial. A partir da análise do material descoberto, os pesquisadores pretendem compreender mais sobre as práticas religiosas e a hierarquização do espaço nos templos religiosos da época. Então você percebe o tratamento também que foi dado, Por ser um cemitério de escravos, talvez eles não tenham tido tanta preocupação, de sepultar essas pessoas como os brancos, dentro dos templos. Após o trabalho de curadoria, as ossadas encontradas devem ser encaminhadas para o Laboratório de Arqueologia e Estudo da Paisagem, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Com o fim do carnaval em Ouro Preto, a cidade vai destinar 3 toneladas de material para reciclagem. As associações Acimar e Padre Faria realizaram durante os dias de folia uma coleta seletiva pelas ruas. O projeto deseja provar que a cidade está preparada para a coleta durante o ano todo. Estima-se que foram recolhidas 110 mil latinhas por dia, 1.000 garrafas de vidro e 18 mil PETs de água. O dinheiro vai ser fonte de renda para os catadores da cidade. Destaque na história dos jardins botânicos do Brasil. O Horto dos Contos apresenta uma expressiva área verde no centro histórico de Ouro Preto. Apesar disso, o local que foi palco de visitação para turistas está desativado desde 2015. Inaugurado em 1799, o Horto Botânico de Vila Rica foi idealizado pela corte portuguesa para a aclimatação, cultivo e disseminação de plantas.
O objetivo era gerar desenvolvimento para as localidades. Passados mais de 200 anos, Ouro Preto ainda possui a expressiva área verde no centro da cidade. Contudo, o espaço está fechado desde o final de 2015. Hoje, o abandono do parque chama a atenção dos moradores. Já vai fazer algum tempo que a gente vem aqui, mora aqui por perto mesmo, e o que acontece? Está muito largado aqui, já começou a virar até ponto de usuários de drogas e etc. Esse é um dos acessos do Horto dos Contos, que encontra-se desativado desde o final de 2015, quando ocorreu um deslizamento de terra. Foi aqui que, durante 4 anos, aconteceu o projeto Vale dos Contos, realizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, em parceria com a ADOP, o IFAM e com o patrocínio da Vale. São programas anuais, com agenda pré-estabelecida, tanto em 4 grandes programas, né, desde a educação patrimonial, a educação ambiental, toda a parte de educação patrimonial e a grade cultural. O projeto ganhou visibilidade em 2012. O ano foi marcado com quase 104 mil visitantes. Os meses mais movimentados foram julho e agosto, com cerca de 14 mil visitantes. Com o cenário econômico desfavorável dos últimos anos, a captação de recursos através de patrocínio de empresas ficou mais difícil. Segundo a ADOP, a manutenção do projeto necessita do investimento de cerca de R$1 milhão por ano. O parque tinha um convênio com a ADOP, que fazia gestão com um recurso que veio da Vale, né? Recurso até de isenção fiscal. E quando terminou esse convênio, não tinha ainda na prefeitura o interesse de manter, não tinha recurso e por isso acabou fechando, porque tinha vários problemas lá dentro com deslizamentos, né? Depois de chuvas, coisa, e acabou fechando por esse motivo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, algumas providências já estão sendo tomadas para a reabertura do espaço. A administração municipal considera o horto um ícone para o turismo e história da cidade. Primeiro, resolver os problemas que lá existem, né? Então já iniciou a limpeza do horto, ele estava com bastante mato, cresceu muito, ficou muito tempo parado, né, sem visitação. Vão começar as obras de revitalização do caminho, que é o caminho calçadinho lá, que tem bonito, e depois as reformas nos prédios que lá tem, tá? Então, está sendo planilhado isso, a gente já pediu ao gestor lá do Parque das Andorinhas para fazer uma planilha de quanto poderia custar isso e quanto poderia custar uma gestão melhor ali. A retomada das atividades culturais também estão nos planos de reabertura do antigo Horto Botânico. A Secretaria busca captação e parcerias, mas espera que uma parte do parque seja reaberta ainda nesse semestre. Com apenas 2 meses de mandato, a nova administração de Ouro Preto já revitalizou a rodoviária. O Terminal 8 de Julho já recebeu melhorias na iluminação, na segurança e na mobilidade. O elevador, que está parado desde agosto de 2016, começa a ganhar o devido cuidado. A previsão é que volte a funcionar em breve. O setor de achados e perdidos e o centro de atendimento ao turista também voltaram para o terminal. Para a tranquilidade dos usuários, foi instalada uma base fixa da Guarda Civil Municipal. O terminal funciona diariamente das 5 da manhã às 11 da noite. A cidade pode ser pequena, mas o problema com o trânsito afeta cada vez mais a vida dos moradores de Mariana. A repórter Lara Massa está agora em um dos principais cruzamentos e traz mais detalhes. Boa tarde, Laís. Estou no cruzamento da Rua do Catete, Rua Salvador Furtado e Ponte da Liberdade. Por mais que existam semáforos, estão todos desligados, o que dificulta ainda mais a vida dos moradores. Podemos perceber, principalmente nos horários de pico, como faz falta um fiscal de trânsito para auxiliar. Por sorte, não há muitos acidentes por aqui. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Lara. A cidade de Mariana ganhou uma unidade da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Essa instituição presta assistência jurídica gratuita, garantindo um advogado para as pessoas que não podem pagar por esse serviço. A ideia é ajudar a população atingida pela tragédia da Samarco. A Defensoria fica no 3º andar do Fórum Local.
O atendimento ao público, orientações e prestações de serviços acontecem às segundas e terças-feiras, das 8 da manhã até ao 12h30. E no próximo bloco, vamos falar sobre o déficit habitacional em Mariana. O déficit habitacional é um dos principais problemas encontrados em Mariana. Muitas vezes, as moradias irregulares rompem o controle do poder público. O dia a dia de quem vive em moradias irregulares em Mariana é marcado pela dificuldade de acesso, o improviso e a sensação de abandono. Aqui, se tiver alguma coisa de mudar, nós mesmos tem que chegar, se ajuntar e fazer. Se precisar de uma água, nós temos que ajuntar, correr. Nós atrás de uma água, se for energia, nós que tem que correr fazer isso. Para arrumar uma estrada, nós que tem que correr, arrumar maneira de pular. Infelizmente, aqui é um canto esquecido. O IBGE considera como aglomerados subnormais conjuntos de 51 ou mais habitações sem título de propriedade e carência de serviços públicos, como água encanada, coleta de lixo e rede de água e esgoto. Na maioria das vezes, os moradores buscam esses locais por causa dos preços altos dos imóveis em outras partes da cidade. As pessoas criticam a gente, vocês invadiram, mas as pessoas têm que entender que não é todo mundo que tem condição de pagar um aluguel. Às vezes a pessoa fica criticando, você acha que a gente está aqui porque quer? Não, porque precisa. De acordo com o censo do IBGE de 2010, Mariana tem 514 casas sem iluminação elétrica, 684 com esgoto a céu aberto e 946 sem pavimentação. Para que essas comunidades passem a ser legalizadas, é necessário que a Prefeitura faça regularização fundiária, como explica a professora do curso de arquitetura da UFOP, Sandra Nogueira. O que a pessoa consegue com a regularização fundiária? Ela consegue a escritura e o registro daquele terreno, né? A partir daí, ela pode, por exemplo, né, ter um financiamento do seu imóvel, né, construir a casa própria, entrar em programas, né, federais ou estaduais ou municipais que permitam, como Minha Casa Minha Vida, financiar aquele imóvel. Mas nem sempre a regularização fundiária traz melhorias na qualidade de vida dessas comunidades. Quando a pessoa tem o título de posse do terreno, ela passa a pagar o IPTU, que é o Imposto, né, Predial e Territorial Urbano. A partir do pagamento do IPTU, ela teria direito a serviços urbanos, como serviços de saneamento, né, água encanada, esgotamento sanitário, coleta de lixo, o transporte coletivo e a iluminação pública. Mas isso depende de um investimento municipal. Na ocupação do Alto Rosário, em Mariana, a regularização de posse das moradias começou a ser realizada a partir do empenho da Associação de Moradores do bairro. Se a associação não tivesse sido levantada em 2013, né, 2013 para 2014, nós não estaríamos hoje onde nós estamos, né? Nós continuaríamos nas mesmas condições indignas de humano sobreviver que nós vivíamos. Um desafio para essas pessoas é que a regularização das ocupações só pode ser feita pelo poder público caso o terreno não seja área de risco. E tem várias pessoas em situação de risco. Vamos imaginar que futuramente algumas áreas possam ser regularizadas. Mesmo assim, nós teremos algumas edificações que serão que ser retiradas. Mesmo com as dificuldades causadas pela falta de serviços públicos e as irregularidades nos terrenos, as ocupações em Mariana continuam crescendo a cada ano. No último dia 2, foi divulgada a segunda chamada do vestibular da UFOP para ingressos no primeiro semestre letivo de 2017. A repórter Mariana Viana traz agora mais informações para nós. Olá, Mariana! Boa tarde, Laís. As matrículas serão feitas nos dias 9 e 10 de março, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, nos campos Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, e aqui no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o ICSA. Para mais informações, visite o site vestibular.fop.br.
Músicas como Pôr do Sol e Leve-me Leve são de autoria de Karine Campos. Ela, que aos 33 anos, divide a carreira de compositora e cantora com a de técnica administrativa no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFOP. Olá, Karine. Olá. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. Karine, como você se descobriu cantora? Teve alguma influência de pais, amigos, algum outro cantor? Eu acho que foi desde a infância. Eu visitei um tio e pendurado na sala dele tinha um violão. Eu tinha 7 anos de idade e eu olhei para aquele violão e fiquei apaixonada. Então eu acho que foi uma influência da infância, assim, não necessariamente uma pessoa especificamente. Algumas das suas músicas falam sobre relacionamento, sobre amor e por que esse tema é tão recorrente? É 90%, eu acho, né? Quando não é alguma coisa relacionada ao amor, a esse tipo de relação afetiva, é bem programada, assim. Por exemplo, eu já fiz uma música para minha sobrinha antes dela nascer. São músicas que eu gosto, mas, como eu te disse, é um processo intuitivo e o amor, esse sentimento é muito latente em mim. Você falou que você compôs uma música para sua sobrinha, né? Isso. Antes dela nascer. Então, as músicas têm um quê de biográfico? Tem alguma história, assim, por trás de cada música? Você pode contar um pouco pra gente alguma história? Todas são inspiradas em histórias reais. Alguma história especificamente, por exemplo, Leve-me Leve, que é uma música interessante. Foi um rapaz que eu não conhecia. Fui ao casamento de uma amiga e ele também foi, e a gente se conheceu, e foi uma coisa tão legal, assim, foi uma coisa tão leve. No outro dia eu compus para ele. Então, alguém que eu não conhecia, assim, né, e de um dia para o outro inspirou um sentimento bacana. Então, eu gosto disso, de viver isso e transpor isso através da música. E você acabou de lançar o clipe da música Pôr do Sol, né? Isso. Como foi a produção desse clipe? Como foi estar em frente às câmeras? Então, esse foi o meu primeiro clipe. Ele faz parte desse segundo trabalho. Eu estou gravando esse segundo CD. E foi uma experiência muito bacana, porque ela é uma música que foi inspirada em um pôr do sol, que eu passei entre amigos. E eu quis filmar ela no lugar onde isso aconteceu, e foi em Ouro Preto. E eu encontrei um amigo, Roberto Sica Júnior, que captou bem esse romantismo da música. E a locação em Ouro Preto foi um pôr do sol maravilhoso. Então foi muito divertido, assim, foi bem descontraído e muito divertido. E como foi escrever o roteiro? Então, como já tinha pensado no lugar, era o Largo do Rosário. A gente passou de carro em frente, não tinha aonde estacionar. E quando a gente parou próximo ao pilar, a gente encontrou um beco com as flores no chão. Então a gente foi um roteiro bem natural, assim, a gente foi subindo, vendo algum espaço bacana que dava para filmar, até chegar ao Largo do Rosário, que era o local estabelecido. Você canta e você também trabalha como técnica administrativa na UFOP. Como você concilia essas duas profissões? Então, eu adoro trabalhar aqui. O trabalho aqui me dá uma certa estabilidade. Eu não tenho aquela pressão de viver de música. E esse trabalho financia, né, as minhas ideias em relação à música. E para finalizar, Karine, tem algum projeto novo que vai surgir? Alguma novidade aí que a gente pode esperar? Então, o que pode esperar é que está sendo gravado esse segundo CD, esse segundo trabalho. Ele é voz e violão. O primeiro tinha guitarra, esse não tem, é voz e violão. E são músicas que estão nascendo agora. Muito obrigada, Karine, pela sua participação em nosso estúdio. Eu que agradeço vocês a oportunidade. E obrigada a você pela audiência. Até a próxima edição.